Olá, minha gente linda. Adriana do Cias, apresentando o Adriana Acontece. Muito, muito, muito feliz por poder retornar ao vivo para conversar com vocês. Agradeço muito a vocês que têm se mostrado muito preocupados comigo, esse período que eu passei ausente de presença, mas de espírito estava com vocês. E muito, muito, muito agradecida pelas mensagens de carinho. Mas hoje, tendo o prazer de lançar a temporada Ela Acontece, Ela Cria, Ela Faz, vamos receber a doutora Paula Fernanda, que é uma psicóloga, mas que ela está aqui também para representar o Instituto Ressurgir, onde esse instituto ele faz a defesa dos direitos, das políticas afirmativas e, mais do que tudo, a cidadania da mulher, né? Nós sabemos que vivemos num período, está muito longo esse período do desrespeito, e nada mais, nada menos do que necessário a gente estar frisando o tempo todo essa autonomia, essa independência e o direito da mulher, que ela precisa ser liberta dos pensamentos que amarram ela, da própria sociedade que ainda a rotula e quer fazê-la acreditar que é assim mesmo. Mas, enfim, pensando em tudo isso, o que está acontecendo no mundo, a todo instante, a todo segundo, a gente vê noticiando violências de toda a natureza contra a mulher. E a gente tem tão perto da gente, né, no dia a dia. Muitas vezes de forma mais velada, muitas vezes de forma muito mais agressiva, muitas vezes até com homicídios presentes perto da gente. Pensando em tudo isso, e levando em consideração o mês de março, que é o mês de luta da mulher, o Adriana Acontece não poderia se eximir desse compromisso e dessa responsabilidade. Estive afastada por um tempo aí, mas pensando, é necessário que o Adriana Acontece também venha levantar essa bandeira da autonomia, respeito, cidadania e independência da mulher. Para isso, vamos inaugurar e lançar hoje a temporada Ela Acontece, Ela Cria e Ela Faz. Para esse momento tão especial, temos aqui a doutora Paula Fernanda, nossa psicóloga e representante no momento do Instituto Ressurgir, já que a nossa presidenta, Valdilene Martins, não pôde estar presente, mas incumbiu dessa responsabilidade a nossa querida Paula Fernanda, porque ela é capaz o bastante de falar sobre essas políticas. Fala, Paula. Agradeço o convite, Adriana. Muito obrigada. É muito importante estar aqui e participar desse momento para que possamos fazer novas reflexões e que possamos também construir uma nova realidade na nossa sociedade. Eu agradeço. Paula, quando a gente fala assim, tem a ONG B, que está discutindo essas políticas afirmativas, essas políticas de direito da mulher, para a mulher e com a mulher. Tem pessoas que ainda dizem tantas ONGs, tantas e tantas ONGs, e as coisas não estão sendo resolvidas. Aí eu paro e penso, eu disse, com tantas ONGs, né, com esses esclarecimentos, com essa força política da discussão sobre a mulher, está ainda acontecendo tantas coisas. Imagine se não tivesse. Você acha que o Ressurgir, que eu sei e conheço algumas mulheres, e a principal para mim, porque assim, do convívio, da bandeira de luta, de outras caminhadas, é a doutora Valdilene Martins. Eu sei que ela tem os motivos, e tem a caminhada e a história linda, representando e trazendo consigo outras mulheres. Eu sei da importância desse Ressurgir para ela. Mas você acha que a Valdilene, quando lançou o Ressurgir, foi por quê? Quando a gente fala que hoje a publicidade desses casos estão mais evidentes, a gente, na verdade, tem que olhar que foi uma evolução para que essa mulher ela se fortalecesse e que procurasse, sim, os direitos dela, e também a sociedade compreender que o nosso grande problema é uma cultura machista, que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir erradicar esse mal, tá? Então, o Instituto Ressurgir, ele veio em 2019 com essa proposta de fazer esse acolhimento, esse atendimento e até mesmo o encaminhamento dessas mulheres para a rede de proteção,
tanto no Estado, quanto também nos municípios, para que a gente possa se fortalecer. Uma coisa que eu digo, sabe, Adriana, eu sou psicóloga e sou membro do Instituto Ressurgir, mas é importante saber que, por mais que sejamos profissionais empenhados em uma causa, a gente é constituído de uma história, né? Então, a gente vem imbuído desse preconceito. Então, será que todo profissional ele está disposto, ele se dispõe a estar ali tratando dessa causa? Acredito que não. Né? A causa é muito densa, né? A causa é muito pesada. Então, o Instituto Ressurgir vem realmente para poder galgar essa caminhada, né, de ONGs anteriores. E eu vejo dessa forma, sabe? Pela construção, né, do Ressurgir, com tais mulheres tão fortes, né, tão esclarecidas, eu vejo que ele veio para acolher e ser acolhido, porque quando a própria sociedade ainda faz um comentário com certo desprezo, mais uma ONG, eu acho que precisa, assim, a sociedade entender que, quando as pessoas se lançam, se comprometem a levantar uma bandeira de luta de forma organizada, de sociedade civil organizada, é porque ela sabe da necessidade dessa sociedade. Mas a sociedade também precisa entender que uma andorinha só não faz verão. Se formar uma entidade, se formar uma instituição, com alguns membros, algumas pessoas dispostas a trabalhar, mas se não tiver o apoio da sociedade, a compreensão do seu papel, da sua função, não vinga. Fragiliza, e tudo que fragiliza, com o tempo, se esfacela. E eu até me emociono um pouco também com essas questões, porque eu sei que não é fácil você levantar a bandeira. Primeiro, você conquistar a credibilidade das pessoas com o seu trabalho. Vem como um trabalho de formiguinha. E a companheira Valdirene, que eu chamava Valdirene, chamo de Val, mas é Valdilene, né? Ela tem caminhada, ela tem empatia com outras mulheres, ela pega a causa da mulher negra, ela pega a causa da mulher sofrida, da mulher agredida, com deficiência, sem deficiência, e traz para uma panela só. Porque o tempero que der para uma tem que dar para todas. O sal que vai salgar aquela comida tem que dar o sabor. Não pode salgar uma comida para deixar de forma satisfatória a umas pessoas e deixar insossa para outra. Então, eu, até Valdilene, que é a doutora Valdilene Martins, que eu chamo carinhosamente de Val, dou parabéns a você, minha amiga. Dou parabéns. E mais ainda por você ter essa simpatia consigo, de fazer outras mulheres entender a caminhada, de entender a jornada, que não é fácil, de tantas outras que se precisa de amparo. E trazer, assim, mulheres como a Paula, né, que tem uma caminhada de vida, que tem seus esforços, é uma psicóloga. Ela poderia muito bem se fechar no seu mundinho elitizado. Mas ela não fez isso, como tantas outras profissionais que tem dentro do Ressurgir. Poderia muito bem estar ganhando a sua renda no seu escritório particular, puxar para si essa discussão de forma individualizada, mas com um pensamento, assim, brilhante, que acredito que vocês tiveram e têm, perceberam que uma andorinha só não faz verão. Até anda por algum tempo, mas depois cai. A caminhada, quem começa sozinho, não consegue por muito tempo levar à frente. E, sempre falando nisso, sabendo de você, que você é uma das andorinhas desse Ressurgir, você, doutora Paula, psicóloga, formada pela Pio X, em 2006, psicóloga perita no trânsito e na área clínica presencial e online, com abordagem em TCC. Veja quanta coisa que acontece, que realmente, né, faz parte do conhecimento, da produção acadêmica de uma sociedade. Ela passou por tudo isso, mas ela não deixou de vir para cá, o outro lado marginalizado da sociedade, que é o lado onde aquelas pessoas são deixadas de lado por não ter, nem todo mundo teve a possibilidade de ter a oportunidade de
estudar, crescer, evoluir, para chegar, como dizem, né, a elite acadêmica. E é uma elite, porque é um privilégio a gente chegar a uma faculdade, a gente fazer sua graduação, suas especializações, seus mestrados e doutorados, para servir a sociedade. Apesar de muitos, né, esquecerem disso e fazer sua caminhada depois da sua formação, seguir sozinho. Mas isso a vida mostra e a vida depois traz. E vai trazer para a realidade, que essa pessoa com esse nível acadêmico, profissional, precisa se voltar para a sociedade, precisa dar a sua resposta à sociedade. Principalmente quando você vem de uma universidade pública. A universidade lhe deu respaldo, lhe deu todo um aparato para que você tivesse essa formação acadêmica e profissional. Então, é mais do que justo que demos a resposta, né? Como se diz, né? Uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Eu tive a minha formação acadêmica e eu procuro, da minha forma, também dar essa resposta à sociedade, sabe? A gente procura, né, desenvolver esse trabalho e a gente fica pensando, Paula, de que forma? De que forma? Nós viemos do movimento social, você vem da sua caminhada, e eu quero saber de você, com essa sua formação e psicóloga, perita no trânsito, chegou já uma situação de mulher, de você encontrar uma mulher precisando do seu amparo, ali na situação do trânsito, que você nem espera que vai acontecer, mas precisou a gente puxar essa política afirmativa? O que é que acontece? Tem algo que você fala que é bastante interessante, tanto na sua caminhada, né, quanto na minha, que é a gente não se enxergar, se colocar num patamar que a gente não consiga visualizar quem está ao lado. Né? Então, quanto mais a gente tiver um olhar neutro e conseguir se aproximar, e aí a gente volta para essa questão da empatia, né? Se colocar, por vezes nem se colocar, você se coloca no lugar do outro, mas você olhar pela perspectiva daquela pessoa. Nessa situação de trânsito, não. Mas eu já passei por situações familiares, né, onde eu pude perceber isso, e, juntamente com a minha formação, sempre tive a necessidade de participar, fazer parte de uma causa que realmente eu visse que tinha ali um significado para mim. E como foi que você chegou? Como você descobriu o Ressurgir? Eu cheguei no Ressurgir a convite, na verdade, de uma amiga minha, ela também é advogada, Flávia Laine, e aí participei de algumas reuniões e depois surgiu esse convite, né, da doutora Valdilene Martins e fiquei extremamente grata e aqui estou. Porque a gente se encontra, a mulherada, né, de luta, da sociedade civil, a gente se encontra nos momentos de discussões, né, os debates, né? E uma que vai conhecendo a outra, e uma que vai conhecendo o trabalho da outra, o enriquecimento dessa nossa pauta, né? E não dá para a gente fugir à responsabilidade. A gente até tenta, porque a gente é ser humano e a gente tem os nossos compromissos pessoais, familiares, né? Profissionais também. Sim. E a gente fica pensando como assumir mais uma responsabilidade social, político-social. Mas quem é da luta, quem é que fica inquieto com a injustiça social, não aguenta por muito tempo, não. Eu até tentei fazer algumas vezes, me afastar por mais tempo, que é natural, né? É humano que a gente precisa dar esse tempo também para a gente, para a mente, para o coração, porque tem momentos que a gente vem uma certa revolta com as injustiças, né, sociais, que a gente vem lutando, batendo, depois a gente cansa. Aí é bom quando a gente se afasta, é necessário se afastar para recuperar o fôlego e dar um equilíbrio a novas esperanças. E saber que a doutora Paula Fernandes poderia vir hoje dar a sua entrevista, falar desse ressurgir, me deu um gás. Eu estive dodói, né, por esses dias aí, né? Que bom. E quando você disse que poderia, já que a nossa amiga, né, colega de Lio Luta está muito comprometida até o mês de abril, ela disse, fala com a Paula, que eu sei que ela vai ajudar, dentro do possível ela vai ajudar. E assim, Paula, eu gostaria de saber como é que o Ressurgir, ele desenvolve suas atividades, como é que ele trabalha na vida da mulher, que chega lá pedindo uma ajuda.
Sim. Quando uma mulher ela busca o Instituto Ressurgir Sergipe, até através do WhatsApp, né, tem um número que depois eu posso até disponibilizar. E aí, quando é uma orientação jurídica, disponibilizamos das advogadas para fazer essa orientação jurídica. Quando cabe uma orientação psicológica, da mesma maneira. E também, Adriana, na clínica, eu costumo deixar um quantitativo de vagas para poder atender as mulheres que não têm uma condição financeira que seja favorável dar continuidade ao acompanhamento. E, assim, hoje, o grande desafio da clínica, falando do acompanhamento psicológico, é ter que fortalecer essa mulher para que ela não passe novamente por um novo relacionamento abusivo, sabe? Um novo relacionamento pautado na violência. Quando a gente fala na violência, e por muitas vezes você trouxe isso no início da sua fala, a sociedade não compreende, né? Não compreende, mas existe tanta ONG, existe tanto dispositivo e ainda acontece isso com bastante frequência, só que o que a gente tem que entender é que a violência ela afeta a nossa dignidade, a nossa integridade. E quando eu me refiro a processos internos, eu me refiro a uma baixa autoestima, eu me refiro a um sentimento de culpa que eu posso colocar assim no topo do que eu ouço das minhas atendidas, tá? É um sofrimento que eu tenho que manejar na clínica, perceber aquela fraqueza da paciente, né, da mulher vítima, e trazer as potencialidades dela, para que ela possa ressignificar essa vida, que por vezes não vem sozinha, né? Não. Vem com a família, vem com tudo, né? Isso. É bastante denso. E assim, sabe, Paula, você na sua função de mulher e psicóloga, e com seu conhecimento acadêmico, né, da área, sabe como trabalhar, como se aproximar, como tentar trazer. E já nós que não somos da área da psicologia, mas que a gente está na caminhada, na luta pela defesa desses direitos e dessa proteção dessa mulher, e a gente vai aprendendo umas com as outras, nos debates, nas conferências, nas rodas de conversa, e aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento. E nesse ampliar o conhecimento, a gente se sente fortalecida, empoderada. E quando sai dessas rodas de conversa, desses espaços políticos de debate, a gente se sente assim com uma capacidade gigantesca de fazer transformação. Aí, quando a gente vai para a realidade do dia a dia, e você vai vendo uma pessoa mais perto de você, um amigo, um parente, passando pelaquela situação, ela sabe o que está passando, você sabe, conhece já todos os trâmites do que é um relacionamento abusivo, mas que você não consegue botar na mente dessa mulher que ela está passando por isso. Nos dá uma tristeza, porque não somos psicólogas. Mas você, como psicóloga, como é que se sente? E eu vou colocar uma coisa aqui para você, tá, Adriana? E para vocês também. Algo que pode paralisar a gente em termos de ação é o que a gente ouve muito. A gente cresceu e até hoje a gente escuta briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí... E vamos acabar com isso, né? Por favor, já está em tempo, E, sim, a gente deve, sim, são nesses espaços que a gente deve crescer a nossa fala, crescer as nossas ações. Nesse espaço aqui também, porque na medida que a gente vai levando o conhecimento, a gente vai rompendo a barreira do desconhecimento, né? A gente rompe a barreira da ignorância. Então, tem algumas atitudes que a gente pode, mesmo não sendo psicólogo, que a gente pode perceber e pode sinalizar para a pessoa. Por exemplo, uma amiga que sempre costuma aparecer nos encontros e ela passa a não frequentar mais durante meses. Poxa, por que será que ela está sumida? Vou fazer uma ligação, nem mande mensagem, vou fazer uma ligação. Ou você passa a perceber que ela abandonou a escola, abandonou a faculdade, e aí, quando você vai verificar o real motivo, foi por uma decisão. Não foi nem pela vontade dela, mas foi por uma decisão do companheiro dela. Imposição dele. Exato. Imposição dele. Tem e essa questão do afastamento, né, das pessoas deixarem de frequentar e de atuar em áreas que já estavam se fazendo mais presente. É uma escola, é uma igreja.
mas tem aquela violência, aquele abuso de forma sutil, que a mulher não deixa de frequentar esses espaços, continua frequentando, mas que continua sendo tolhida em casa. E aí, quando uma de fora vai dar essa luz, né, tem paciência, tudo que ela vem contar, e chora, 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 aí você dá seu ombro, aí você vai dando, você vai mandando mensagem, tudo que você encontra com relação a essa violência e desrespeito, você vai mandando. E depois você sente dessa pessoa, em um momento de conversa, que essa pessoa está lhe dando uma indireta para que você pare de estar dando esse socorro. Já aconteceu isso comigo. De estar conversando, de outra coisa assim, sobre relacionamento de forma até gostosa, brincadeira, pá! Aí a pessoa diz, porque assim, a gente recebeu 1, 2 vezes as orientações, né? Não precisa estar mandando mais. Né? Aí a pessoa... E aí? Como é que devemos nos comportar? E aí? Eu senti o drama. Eu disse, meu Deus, que ingratidão. Depois eu parei e pensei, disse, não, ela continua doente. Ela está com mentalidade doente, não é possível. Mas o que é isso? O nome disso é ciclo da violência. E ele deve ser discutido, a gente deve ter conhecimento dele. O ciclo da violência passa por essa fase, passa por esse acesso de raiva do homem. Primeiro inicia com aquela idealização. Ele não é um príncipe encantado, ele realmente é o príncipe encantado e mais alguma coisa. Ele passa a agradar a mulher de um jeito, não, eu busco você no trabalho, eu levo você aonde precisar, lhe espera, independentemente do tempo, isso logo no início. Nem reclama, né? Não reclama, por incrível que pareça, não reclama. Tudo isso num processo da idealização. Só que o que é que acontece também nesse momento que ele faz isso? Ele faz esse agrado, mas ele também faz um mapeamento das vulnerabilidades daquela mulher. Por quê? Ele está passando muito tempo com ela. Então, ele vai saber quais são os incômodos dela, quais são as fragilidades dela, vai perceber qual familiar que, de repente, ela não tem essa proximidade, para lá na frente utilizar isso a favor dele, entende? E aí, no segundo momento, tem o acesso de raiva, né? De repente, quando o companheiro chega em casa do trabalho, que ele vai colocar a colher de sopa na boca, ele joga o prato. Você não presta para nada. Você está vendo? Eu lhe aguento, mas outra pessoa não vai aguentar você, não. Você é burra. Então, traz para ela a incompetência, né? O desfavorecimento. Exatamente. Só que depois vem a fase... O favor que ele está fazendo de estar na vida dela. O favor. É o favor. O favor. E aí, trazendo essa questão do favor, ele está mexendo aonde? Na confiança dessa mulher. Né? Ela realmente passa a se perguntar, a se questionar o que foi que ela fez de errado para, de repente, ele estar tendo aquele acesso de raiva. Não sabendo que ele que é dessa maneira, né? Ele que é dessa forma. E depois entra a fase da lua de mel, essa realmente relatada. A fase da lua de mel é a fase do arrependimento, onde ele busca a mulher... O presente de Deus volta, né? É o presente. O presente de Deus volta. Voltou. E aí ele pede perdão por tudo que fez, mas ele deixa claro, tá? Ele deixa claro que, olha, eu só dei aquele empurrão porque você fez tal coisa. Você mereceu. Então... Você mereceu. Você mereceu. E ele só não fala a palavra você mereceu, mas ele deixa subentendido que ela mereceu. Foi a causadora. Exato. Que ela é a causadora. Aí, sabe, Adriana, num momento como esse, imagina a cabeça dessa mulher. Uma pessoa que tem uma instabilidade de humor ali, né, aparentemente, e volta para a fase do arrependimento. Como a cabeça dessa mulher não fica? Confusa. E ela no excesso de carência, com o sonho exacerbado de felicidade. Isso. E eu vou dizer uma coisa para você, essa sua amiga, e aí eu compreendo que depois você percebeu que não era ingratidão, que fazia parte desse processo. Ao perceber isso, eu sempre digo, insistam. Mas eu deixei. Eu deixei de estar, dando apoio, assim, de estar mandando coisa, porque a gente se sente assim mal, que está incomodando o outro. Quando essa pessoa falou isso, eu não disse nada, continuei ali na roda de conversa, ouvindo o desabafo dela, falando assim, alegre na situação, Eu disse, não mando mais. Eu vou estar me tornando uma pessoa desagradável para essa pessoa que eu quero ajudar.
Porque, assim, não é eu que vou atrás. De vez em quando, aí eu pergunto como é que está tudo, aí comenta, aí vem falando da situação. Tudo. Aí a gente, querendo ou não, como um ser humano e como mulher, diz, não, eu vou dar uma opinião, dar uma orientação, né? Aí depois você vê essa resposta, aí mandou, orientou, falou uma, duas, três vezes, não precisa mais, né? Aí a gente tem, eu tomei para mim, porque eu que sempre mandava orientação, entendeu? É uma situação delicada. Agora eu tenho um caminho assim que eu estou aplicando na minha vida para as pessoas que eu conheço ou de repente percebo que passam por algum tipo de violência, tá? Eu sempre busco também qual é a rede de apoio dela, quais são as pessoas próximas, né? Tem mais amigas e eu conheço, eu tenho acesso. Não, tem amigas. Sim. Tem amigas, tem família, mas certeza que não conversa com a família, entendeu? Justamente para manter a imagem quase do presente de Deus, né? E as amigas da pessoa não têm acesso, não, entendeu? Aí você faz aquela fala, fulano, não que você precise contar a situação, já que a pessoa não tem acesso. Eu ando preocupada. Eu ando preocupada com ela. Não a encontro mais, ou, de repente, tenho percebido o semblante dela de tal maneira, para poder aquilo gerar, sabe, uma provocação para o outro também. Para que o outro... Você acha isso? Está sendo dessa forma? E buscar também informações, sabe? E, Paula, a gente quando fala sobre essas políticas afirmativas, essas leis, né, em defesa da mulher, que a gente bate muito assim sobre a violência doméstica, né? E aí vem a relacional, vem os relacionamentos afetivos. Mas me diga uma coisa, quando a gente se propõe a levantar essa bandeira de lutas como de forma coletiva, principalmente para fazer uma defesa daquelas que estão mais fragilizadas, daquelas que não têm tanto conhecimento, tanto quanto nós. É especificamente só em cima da violência doméstica, do abuso, do relacionamento abusivo, ou outros direitos, como, por exemplo, hoje de manhã passou no jornal a lei do acompanhante. Já passou pela Câmara Federal e agora vai para o Senado. E eu fiquei super feliz, porque a mulherada, quando vai para o hospital, também passa por certos abusos. Essas leis, essas ONGs, elas se restringem só à violência doméstica e ao relacionamento abusivo, ou também podem atuar nessas outras áreas? Não, a atuação ela se estende, né? Porque o acolhimento vai ser a mulher vítima de violência. A mulher vítima de violência em decorrência do gênero, né? Por ser mulher, né? Então, ela expande. É bem abrangente isso, a atuação. Bem abrangente, isso é bom saber disso. Veja bem, você também é pós-graduada na área de assistência, política de assistência social e planejamento e gestão em projetos sociais. Saindo da área da psicologia, que é uma coisa está interligada à outra, infelizmente a gente não pode. Ser humano a gente é coletivo, né? É plural. Então, as ciências também são plurais, né? Você, como saindo da área da psicologia só para assistência social, como é que você vê a atuação do poder público com essas políticas assistenciais em defesa da mulher? O que é que nós temos aqui, principalmente no nosso estado de Sergipe, que realmente está vingando, está atuando de fato? Porque antes de ontem foi no município de Itapuranga. O marido tocou fogo na casa da mulher. Antes de ontem já foi, se eu não me engano, Itabaiana. Um filho que tocou fogo, estuprou. Entendeu? É meio complicado. Sim. O que é que acontece? E a gente vê que as coisas estão tão animalescas, né? Sim. Alguns municípios já possuem coordenadorias da mulher. Então, já é um passo, né, significativo para que a gente possa pensar nas políticas de ações afirmativas, que são ações protetivas a determinados grupos que têm dificuldade ao acesso aos direitos constitucionalmente instituídos. Então, tem essa importância, tá? E como o município ele passa a ter essa coordenadoria, então
isso é mais uma ferramenta para que possamos unir forças, né, e buscar ações, fazer esse delineamento dessas ações de uma forma muito mais efetiva. Para a mulherada, né, que está desesperada, precisando de socorro, e que encontra assim, no meio do caminho uma conhecida, uma colega, depois descobre um ressurgir, e vai atrás dessas informações que é sobre os seus direitos e os meios que ela pode procurar, né, diante dos órgãos públicos. Me diga uma coisa, com relação à Casa da Mulher brasileira, no caso, a Casa da Mulher sergipana, como é que está essa casa, se ela realmente atua, se já existe mesmo? Porque eu vi comentários, né, que ela seria implantada e implementada essas políticas. E a gente precisa urgentemente, porque se essa casa já existisse, aquela senhora de Itapuranga que foi tocada fogo na casa dela, com certeza ela já estaria nessa casa, sendo acolhida. A casa-abrigo, ela existe, né? Ela existe de maneira sigilosa, pode ser feito esse encaminhamento, mas essa outra casa está em processo ainda de implementação aqui no estado de Sergipe. Muito bem. Gente, agora vamos dar uma parada aqui na entrevista para falarmos, né, sobre os nossos patrocinadores. Vai colocando aí, é isso, Demazam, que é bolsas em crochê, sua bolsa estilosa. Você que tem um gosto peculiar para a arte, para o artesanal, entre em contato com 799-9867-2180 e fala com a Drica do Demazam. Ela tem vários estilos de bolsas, a seu gosto, e vários tipos de preço que vai atender o seu gosto e ao seu bolso. Temos aqui o Gustavo Premiações, que é o rei da dezena de Sergipe. Você que acredita na sorte e, com certeza, todos nós precisamos de um dinheirinho a mais. Aposta, confia. É um rapaz sério e faz o seu sorteio pela Loteria Federal. A primeira dezena, todos os sábados. Temos a Thaís Adriele, design de sobrancelha, 799-9632-7557. A Thaís Adriele é lá em Socorro, na Pia Beta e Marcos Freire. Ela atende no ateliê dela e também ela atende em residência. Temos também, agora, no momento, vamos retornar à nossa entrevista. Eu quero saber de você, Paula, que tem tantas outras mulheres lá tão quanto importante. Mas quando eu falo da Valdirene, assim, é porque é a caminhada dela, foi a ideia dela. Ela também teve uma referência para construir, levantar esse instituto, que é Dona Liete, né? Dona Liete. Eu gostaria de saber de você, assim, como pessoa, como colega de profissão, que cada um na sua área, mas somos colegas que estamos ali para defender esses direitos da mulher, como indivíduo. Júnior, você poderia botar aí a foto de doutora Valdirene Martins? Ela lá, olhando para nós. O que você tem a dizer para esta grande mulher? A doutora Valdirene Martins, ela é inspiradora. Ela é uma fonte de inspiração, não só para mim, mas eu acredito para muitas mulheres, de força. Ela trabalha por amor. Ela é uma pessoa extremamente empática com a causa, ao acolher, a ter ali, né, uma determinação, uma dedicação, porque é isso que ela faz. Ela dedica boa parte do seu tempo, né, do seu trabalho, a fazer o atendimento dessa mulher que é vítima de violência, né, independente se é no lar, né, ou em outro local. Ela é admirável. Valente, dócil, ríspida quando precisa ser. Ninguém tire barato com a cara de doutora Valdirene, não. É como dizer, mulher mesmo, né? Mas o pessoal tem mania de dizer mulher macho. Não, ela é mulher decidida, mulher esclarecida e mulher que quer fazer com que as outras entendam o seu espaço, né? Nossos direitos, a nossa existência. Eu costumo, desculpa interromper, Adriana, mas eu costumo dizer que a doutora Valdirene, ela
chega na voadora. Ela dá uma voadora. Até o nosso Júnior ali, o nosso técnico, ele riu, porque ele sabe que é assim mesmo. Ela dá voadora e tem que dar mesmo. Ela não perdoa, sabe, esses argumentos que são construídos, porque a gente sabe que, historicamente, a mulher ela sempre foi inferiorizada. E por sofrer essa inferiorização, o que é que a gente tem? A gente tem a cultura da violência, né? A gente tem essa questão do poder, achar que, de repente, a mulher ela pode ser submissa. E quando a gente fica batendo nessa tecla, algumas pessoas acabam fazendo comentários, né, esses memes, chamando de mimimi. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente quer trazer também o causador do problema para a causa. Venha para cá, junte-se a nós. Se você é o problema, então você pode também encontrar a solução. Né? Olha, vamos falar agora aqui com o pessoal. Júnior, o chat. Apareceu uma tela aí. Isso. Vamos aqui falar com o nosso público. Temos o Nelson Ramos, dando boa tarde. Nelson, estou em Camaçari, ouvindo. Muito bem. Obrigado, Nelson, viu? Nelson. Ah, é? Porque tem Nelson Ramon, né? Eu entendi assim, Ramon. Muito bem, obrigada, viu? Muito agradecida pelo carinho, viu, Nelson? Está aqui nos acompanhando. Se tiver alguma pergunta para fazer diretamente à doutora Paula, aproveite que é o momento. Ô, Paula, qual política pública, qual a lei mais recente que esteja sendo instituída agora, que você acha que realmente venha reforçar a Lei Maria da Penha? Porque a Lei da Maria da Penha é gigantesca, né? Brilhante, né? Tem uma, e aí eu gosto muito de trazer para a nossa realidade, tá? Tem uma aqui no Estado que ela impede a nomeação em cargo de comissão ao agressor. Eu acho isso fantástico, porque tem que haver uma punição, tem que haver uma penalidade. E aí, imagine você, uma mulher, chegar em um órgão público e ser atendida pelo seu agressor. Ela sofrerá uma revitimização. Isso. Né? E quando existe essa lei para que possa barrar isso, é de uma grandiosidade, claro. Precisamos avançar, sim, mas, de fato, é uma ação. E, de certa forma, é uma denúncia. Porque se a pessoa não pôde ser empossada, isso, de certa forma, vai chegar à sociedade. Então, vai ser um meio, uma forma de descobrir que aquele homem, apesar dele fazer aquele papel social de pessoa impoluta, né, uma pessoa respeitadora dos direitos do cidadão e da mulher, não passa de um agressor. Isso vai chegar na imprensa, isso vai chegar nas mídias, e se torna até uma forma de nós, mulheres, nos protegermos. Porque, quando a mulher descobrir, quando eu falo a mulher, não é só a mulher que está se relacionando com ele, toda e qualquer outra que vier saber dessa informação, vai saber, poxa, ele é um abusador. Ela vai pensar, né? 1000 vezes, só cai quem quer. O fato dele não ter sido empossado, pelo fato dele ser um abusador, já está dizendo tudo, já é uma denúncia. Não tem mais como essa mulher dizer, porque me apaixonei pelo presente de Deus. Você se apaixonou pelo futuro sofrimento de apanhar dele, no mínimo, né? E aí a gente entra nessa questão. Aconteceu uma vez, minimamente, vai acontecer novamente. Né? E, por isso, eu gostaria até de apresentar, Adriana, se você me permite, esse violentômetro, que, quando a gente faz qualquer tipo de ação, qualquer tipo de atividade no Ressurgir, palestra, roda de conversa, a gente sempre leva, porque é muito importante, assim, né? Achar engraçado uma piada ofensiva. Tome cuidado, né? Já era isso. Né? A violência, ela tende a aumentar. Chantagear, mentir, enganar, ignorar, dar um gelo, ciumar. E tem isso muito forte na nossa sociedade, que é a questão do ciúme. Pode continuar. Que é a questão do ciúme, tá?
E achar que o ciúme é uma forma de amor. Mas não é. Ciúme não é amor. É posse. Amor é uma outra coisa, exatamente. Você querer ter posse, né, de uma outra pessoa. Então, é muito importante que a gente possa ir identificando cada item desse e em que nível, né, estamos. E que não possamos mais chegar nesse item 29, que aí seria o matar, o feminicídio, né? Seria matar. O último grau, né? Exato. Que esse aí não tem mais volta. Mulher perde a vida, sua história morre, entre aspas, né? Porque a história dela vai continuar através de seus familiares e outras pessoas que a admirem, mas a vida dela se vai. Sim. E para falar de vida que se vai, a gente está aqui para celebrar vidas que ficam. E você, sendo Paula Fernanda, psicóloga e integrante do Ressurgir, não poderia passar em branco. Roda aí o vídeo. Olá, pessoal. Eu Essa sou grande Valdilena mulher, Oliveira falando pra Martins, eu você. sou advogada de família e criminalista, sou presidente e idealizadora do Instituto Ressurgir Sergipe. Eu estou aqui primeiramente para parabenizar a Adriana pelo trabalho que ela está desenvolvendo, que sempre desenvolveu, né? Porque a Adriana já conhecia ela no ativismo, uma mulher muito dinâmica, é de pessoas como ela que o mundo está precisando. Né? E vou falar um pouquinho sobre Paula Fernanda, nossa psicóloga maravilhosa, que faz parte da equipe do Instituto Ressurgir, que desde a entrada dela no Instituto só trouxe bons fluidos, melhorou o relacionamento da equipe, sempre sensata, equilibrada, tranquila, calma, com a sua inteligência emocional absurdamente grande e perfeita, que eu só se nascer de novo para ter uma inteligência emocional como a dela. Então, assim, é uma pessoa que só veio enriquecer e dar qualidade, tanto nos relacionamentos, né, entre nós, a equipe multidisciplinar, como também qualidade nas ideias, nos projetos, em todo o atendimento que a gente faz. Paula é uma maravilhosa, eu sei que esse programa de hoje vai ser fantástico, não tenho dúvida nenhuma, não vou perder, mesmo que eu não possa assistir na hora que ele estiver acontecendo, mas eu vou assistir depois sim, porque sempre que a gente vê Paula falar, a gente aprende demais. Então, um beijão, fico muito feliz por você estar nesse projeto, Adriana, você é fantástica. Você, Paula, são pessoas, né, que, sem dúvida nenhuma, estão fazendo mais do que a parte de vocês, para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. E as mulheres do futuro não vão passar por muitas coisas que a gente passa hoje, com certeza, graças ao trabalho de vocês, trabalho desenvolvido como no Instituto. E aí, gente, entre nas redes sociais do Instituto, procure no Google Ressurgir Sergipe, que vocês vão achar tudo. Redes sociais, site, o site é maravilhoso, eu sou suspeita para falar, mas o site é ótimo, tem várias dicas de livros, de leitura, de filme, de série, de várias, tem várias coisas, tem textos, tem informações sobre o estado de Sergipe, então o site é maravilhoso, super didático. A gente também tem um WhatsApp, que você entrando no site você vai achar logo. Um beijão, tamo junto é sempre. Obrigada, doutora Valdirene. É uma mulher que fica encorajando e fortalecendo as outras. Posso agradecer novamente? Você não poderia passar sem essa homenagem dela. Bom, primeiramente, né, agradecer a Adriana por essa homenagem. Muitíssimo obrigada. Março é o mês assim que eu tenho uma paixão. Foi o mês que eu nasci. Eu costumo dizer que eu comemoro março assim, o mês todo. Então, aí, esse presentaço, muitíssimo obrigada. E Val, meu amor por você é gigantesco. Obrigada. Você merece. Ela falou com tanto carinho da sua pessoa, eu digo, não posso deixar passar em branco. Tenho que fazer essa homenagem a você também. Você é de sua atuação em Aracaju, Santana do São Francisco e Laranjeiras. Mas eu lhe digo uma coisa, Paula. Com o seu jeitinho assim, tranquilo, e com essa psicologia que eu sei que você usa o tempo todo conosco, você não é só de Aracaju, Santana do São Francisco, nem Laranjeira. Você é do mundo. A sua caminhada, com certeza você vai estender, você vai se elevar. Com essa sua mansidão. Estou lhe conhecendo assim mais recentemente. Eu disse, ela é mansinha, calminha. Você tem que usar. A psicologia, né, vem para isso, né, para dar o equilíbrio.
E eu acho que é isso que nossa mulherada está precisando. Não é chegar e botar fogo, sem nenhum conhecimento, nenhuma base, porque eu sei que quando a gente está envolvida pela emoção e que a gente vê outra companheira sofrendo, a gente se revolta. E tem hora que a gente, de forma assim, inflamada, dá umas opiniões, né, uns conceitos pesados. Mas essa sua mansidão, sua brandura é necessária, até para levar calmaria às outras mulheres, viu? Obrigada, Adriana. Eu vou falar um pouquinho, né, que no início eu não anunciei, sobre a temporada. Essa temporada vamos levar até maio. Essa temporada vai trazer mulheres maravilhosas, incríveis e competentes, tanto quanto a Paula Fernanda, a Valdelene Martins e tantas outras, de áreas diferentes, com perspectivas e visões e conhecimentos específicos e científicos também de outras áreas. Mas eu digo uma coisa para você que está nos ouvindo. Essa temporada, de março a maio, é feita para você. Para você, mulher, para você, homem, que quer aprender, você, homem, que quer surgir, se renovar, tirar essa casca grotesca do machismo, da cultura coronelista, dentro da própria casa, dentro da sua família. É tempo de você mudar. Então, vem conosco, vem nessa temporada. A temporada, ela acontece, ela cria, ela faz. E, para vocês, tem uma surpresa. Quem acompanhou o primeiro episódio e vai acompanhar até o final, eu não vou dizer qual o momento, mas vai ter uma grande surpresa, um brinde para você. Agora, toda live vai ter uma senha. A senha de hoje vai ser Paula. Quem acompanhar e conseguir lembrar no final. Agora, a regra é o seguinte, se tiver mais de um acertador, vai para o sorteio. E o brinde, vocês só saberão no último dia. Um abraço e agradeço a atenção de todos vocês. E muito, muito, muito obrigada pela recepção e o carinho que vocês têm com a Adriana Acontece. Paula, fica com Deus. Muito obrigada.